No último dia 28 de agosto, nós celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. E nesse vídeo eu quero então falar com você sobre esse grande santo, uma das colunas doutrinais da Igreja e sobre o que ele nos ensina sobre a pregação. Então, se você quiser aprender, já fica comigo aqui até o final. Já curte, compartilha esse vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Muito prazer, eu sou o professor Elvis Rodrigues, pregador, escritor católico, doutorando em filosofia. E aqui no canal eu falo sobre filosofia católica e os conteúdos da nossa fé católica. Santo Agostinho foi filósofo, professor de retórica, um buscador incansável da verdade. Mas a sua vida realmente mudou completamente quando ele teve um encontro pessoal e real com Deus. Ele passou, portanto, da vaidade para a verdade. Ele passou de uma lógica seca para o amor ardente. E quando ele começou a pregar, ele não apenas explicava a fé, mas ele também inflamava os corações. Então, Santo Agostinho ele pregava com profundidade, mas também com muita paixão. Ele usava a filosofia para poder mostrar que a fé ela é racional, ou seja, fé e razão não estão em conflito. Mas ele também usava a sua própria experiência de conversão para mostrar que a fé ela é transformadora. Então veja que ele não apenas pregava teorias, mas ele pregava o Deus que ele conheceu por dentro. Santo Agostinho vai mostrar então que o pregador de verdade é aquele que pensa com clareza e que ama com intensidade. Então, se você quer aprender a tocar os corações quando prega, esse vídeo vai ser para você a partir do que nos ensina Santo Agostinho. Escuta só. Ele foi um dos maiores pregadores da história da igreja e começou a vida como um jovem rebelde, orgulhoso, perdido, como nós bem sabemos e que ele narra lá nas suas confissões. Isso acaba sendo uma inspiração para a gente, para poder ver que nós temos jeito, tanto a sua vida de conversão, sua vida de santidade, mas também o seu método de pregação são grandes inspirações, modelos para a gente. No tempo de Santo Agostinho, vale lembrar então que a pregação ela era uma função principalmente, quase que exclusiva, uma função dos bispos. E sobre isso, então, ele resume justamente a função do bispo em duas palavras latinas, verbum et sacramento, ou seja, palavra e sacramento. Se nós pegarmos, por exemplo, o Sermão 214, que é pregado sobre a entrega do credo aos eleitos, ou seja, que eles estão se preparando para receber a Eucaristia, embora ele esteja preparando para receber a aproximação do sacramento da Eucaristia, eles também precisam ser preparados pela pregação. Então a vida de Santo Agostinho ela foi dedicada a pregar a palavra de Deus, que ele entendia como sendo um instrumento de conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, muitas vezes por razões pastorais, ele também dizia que encurtava os próprios sermões. Por exemplo, quando tinha uma longa leitura antes da homilia, ou quando ele próprio mesmo assume, quando ele estava exausto com as cerimônias. Mas os sermões, de todo modo, nunca eram omitidos. A celebração sacramental sempre era, então, precedida pela abertura das Sagradas Escrituras e a pregação para a Assembleia, para que todos pudessem comer e se saciar da palavra de Deus. Embora desde muito cedo ele já valorizava e reconhecia a importância do uso das palavras, o modo como elas eram empregadas, e até uma certa inclinação e predisposição natural para isso, ele aperfeiçoou, se dedicando na formação em retórica, mas também na aplicação do seu ministério como sacerdote e como bispo. E justamente por ter dado essa ênfase na importância da pregação, não surpreende a cada um de nós que ele tenha dedicado um espaço nas suas volumosas obras justamente sobre o ministério principal que ele exercia, que era de pregar a palavra de Deus. E isso ele faz com muita maestria, sobretudo no quarto livro da obra sobre a doutrina cristã, essa aqui que eu mostro agora para você e tem em mãos. Ele vai falar um ponto aqui, sobre a finalidade do sermão. Seguindo esse método de oratória latina, como ele seguia lá Cícero, Santo Agostinho ele vai nessa esteira e vai nos dar 3 vias, ou 3 propósitos da pregação. Eu quero falar sobre isso agora com você. Primeiro propósito, explicar. O segundo, edificar. E o terceiro, converter. Ou seja, explicar é instruir. Edificar é tornar a Assembleia mais santa, prender a atenção. E converter, convencer, mudar de vida. Uma leitura atenta de outro sermão dele, por exemplo, o sermão 17, vai ilustrar essa abordagem que Agostinho fazia na pregação. Esse sermão, por exemplo, ele pregou mais ou menos quando ele tinha os seus 70 anos. Portanto, vai ser uma homilia da sua maturidade, tanto como bispo, como também
como religioso. Por exemplo, quando ele prega sobre o Salmo 49, versículo 3, que diz ali a frase: Ele vem, o nosso Deus, não ficará em silêncio. Então parece que essa pregação é fruto da primeira leitura durante a missa. E ao abordar esse tema, né, ele vai fazer ali o objetivo majoritário sobre a segunda vida de Cristo, né, o juízo final. Ele vai fazer essa passagem à base da sua pregação, da sua mensagem. Vai dizer então, começando ele: o Senhor não está mais em silêncio, mas ele vem a nós na sua palavra, que é lida agora e pregada a cada liturgia. Vê como ele vai amarrando e atualizando para o dia de hoje a pregação e a leitura da Sagrada Escritura. E aí ele vai continuando. Ele indica então que nós devemos abrir os ouvidos e escutar o que ele, né, o que o Senhor nos diz. Isso então ele vai preparando os ouvintes para o que virá em seguida. Então veja como ele vai explicando a Escritura e depois ele vai amarrando para o segundo ponto, que é a edificação. E aí nessa altura, Santo Agostinho começa a chamar a atenção da Assembleia sobre o julgamento de Deus sobre cada um de nós, tanto no fim da vida, como também no final dos tempos. E aí ele fecha então fazendo um apelo à conversão para a Assembleia, para que não façam pouco caso do pecado, mas que busquem uma mudança, uma conversão de vida. Assim, quando nosso Senhor voltar, não ficará em silêncio sobre os nossos pecados. Então veja que aqui ele começa a desenvolver o núcleo da sua pregação e da sua argumentação. Ele vai exortar os fiéis a se conhecerem seus pecados, é enfrentarem a si mesmos, né? Enfrentarem o pecado dentro de si. Então veja que com isso ele ajuda a Assembleia a mudar de vida, a buscar a salvação, porque ele entende que essa é uma das funções principais, uma das principais tarefas do pregador, ajudar a Assembleia a mudar de vida. E a lógica que ele usa é muito simples. Somente quando a Assembleia for honesta consigo mesma e para com Deus é que poderá suplicar de Deus a sua misericórdia. E aí, no ápice dessa sua pregação, né, na parte da edificação, ele vai então procurar despertar esse senso do pecado, dizendo que muitos se recusam a admitir o mal que fazem, como quem recusa o remédio quando está doente. Depois que ele mexe com a Assembleia, vai para a terceira etapa da pregação, que é a conversão, o convencimento da palavra pregada. E nessa etapa, então, da sua pregação, né, a parte da conversão e do convencimento, ele vai concluindo perguntando aos ouvintes, à Assembleia, quando eles acham que será o seu próprio julgamento pessoal. E ele deixa ainda mais uma provocação. O juízo final pode estar distante, mas e quanto ao nosso juízo individual no momento de nossa morte? E aí ele fecha alertando de que a vida humana ela é muito curta, que nós devemos cuidar para buscar o céu. Infelizmente, contudo, ele alerta ainda que as pessoas acabam não refletindo de que a morte pode nos chegar, por exemplo, amanhã. E aí, finalmente, ele conclui sua pregação com uma frase de fechamento, uma expressão forte, marcante, que a Assembleia vai levar na memória e no coração. Ele vai dizer: estou à procura das obras da vossa conversão. Não me entristeçam com seus hábitos viciosos, porque o único prazer que tenho nessa vida é a vossa boa vida. Percebe então a importância de fazermos da pregação uma boa introdução, chamativa, mas também um bom fechamento, forte, que mexa com o coração e leve a Assembleia a uma busca de conversão. Era isso que Santo Agostinho fazia em cada pregação. Ele usava toda a sua força da eloquência, de retórica e, claro, com a unção, com a sabedoria, de modo a tocar os corações dos fiéis, chamando a atenção para uma mudança de vida. E sobre os métodos de transmitir a pregação, ele também tem algo a nos ensinar. Já que nós vimos agora o como pregar, né, o conteúdo, o estilo que Santo Agostinho usava na pregação, agora eu quero mostrar para você sobre o seu método de entrega da pregação, ou seja, como ele transmitia a mensagem. Para Santo Agostinho, tem ainda outros 3 métodos de entrega que deviam ser usados na pregação. Deve ser tranquilo, deve ser moderado e deve ser grandioso ou vigoroso, como ele diz. Todos esses estilos podem ser detectados, identificados nos seus sermões, mas ele ainda faz um alerta, né, de maneira expressa, de que não se usa apenas um método exclusivo, né, só prego, só falo desse jeito, mas nós podemos mesclar os estilos. E olha que interessante, Santo Agostinho fala que se o pregador ele fica apenas em um método, apenas em um estilo, vai acabar com o tempo cansando, tanto a Assembleia quanto a si mesmo. Isso lembra alguma coisa hoje, não é verdade? Então é importante variar os estilos, variar o método, variar o tom, variar o estilo e a entrega da pregação.
Claro, então, vai dizer ele, que nós não tenhamos receio em misturar ou variar os estilos de pregação, já que a própria pregação, de acordo com a assembleia, com o tema, ela vai assumindo variações ao longo da própria pregação. Você pode começar de um jeito, no meio está de outro, no final está com outro estilo. Ela vai tendo nuances, variações, e isso enriquece e embeleza a pregação. E olha que curioso, ele ainda faz outro alerta dizendo que quando um discurso ele se prolonga sempre no mesmo estilo, acaba não mantendo a atenção da assembleia. Mas, por outro lado, quando há essa mudança de estilo, a pregação ela tende a se tornar mais eficaz. Tem ainda outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para você, que é a chamada preparação remota e preparação próxima da pregação. Ou seja, a preparação antes, né, remota, e aquela preparação quando já estamos mais perto da pregação. O que Santo Agostinho nos ensina sobre isso? Vamos lá. Bom, sobre a própria preparação da pregação, nós também temos muito que aprender com Santo Agostinho. Ele nos fala de uma preparação remota, como eu falei, mais anterior, mais distante, e uma preparação próxima, quando já está próximo do dia, né, da pregação, vamos dizer assim. E essas duas preparações são necessárias para pregarmos de maneira eficaz a palavra de Deus. Primeiro ponto, o pregador deve viver a palavra de Deus em boa consciência e conforme a sua vocação de vida. Então veja que para Santo Agostinho é evidente que a vida do pregador e a sua mensagem deve estar em consonância, não está em contradição. Quem fala de maneira sábia e com eloquência, mas que leva, por exemplo, uma vida má, o que nós chamamos hoje de contra-testemunho, até pode dar muitos ensinamentos, mas não alcança o favor do Senhor. Ele vai usar aqui a expressão de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 21. Então, o resultado desse tipo de pregação dissonante é que os ouvintes vão acabar desprezando tanto a mensagem quanto o pregador. Está tudo aqui na doutrina cristã. Segundo ponto, o pregador deve se preparar com oração e reflexão. Pregar a palavra de Deus deve ser uma ação precedida pela oração. Afinal, a pregação é uma ação de Deus e não simplesmente uma força ou sabedoria humana do pregador. É Deus quem habilita o pregador a pregar conforme a sua divina vontade. E aqui tem um outro ponto interessante de Santo Agostinho, é de que a vida de oração deve ser mantida pelo pregador, obviamente, pregador sem oração é um grande perigo, mas também deve ter e ser alimentada pela própria assembleia, ou seja, tanto o pregador reza pela pregação, mas também a assembleia deve ser orante para acolher bem aquela palavra que será anunciada, como uma semente que cai em terra boa. A semente da palavra e o nosso coração como terra boa. Terceiro ponto, o pregador deve estudar os textos sobre o que vai pregar. Santo Agostinho, quando ele estava para ser ordenado presbítero, ele pediu ao seu bispo Valério um ano, olha só que interessante essa história, ele pediu um ano sem obrigações de pregar, para que ele pudesse estudar as escrituras e se preparar melhor para o seu ministério. Então, já no início, ele reconhecia esse elo essencial entre uma boa pregação e o sério, o profundo estudo bíblico. E essa é uma outra grande lição para todos nós pregadores. Ele assim vai dizer: os estudantes dessas veneráveis escrituras devem não apenas aprender os modos de expressão ali usados, mas também rezar para compreendê-los. E isso é principalmente e especialmente necessário. Quarto ponto, o pregador ele deve criar contato humano de fé com a assembleia. Olha que bonito isso. Então, Santo Agostinho, ele fazia isso como ninguém. Ele tinha essa sua habilidade, vamos dizer, até natural, e a sua formação em retórica, mas ele também se identificava com a assembleia, assim como a própria assembleia também se identificava com ele. Então ele compreendia a pregação como um serviço às pessoas. Isso é outra lição para a gente. Santo Agostinho, portanto, ele se identificava com seus ouvintes nas mais variadas formas. As suas homilias eram cheias de exemplos do dia a dia. Falava, por exemplo, sobre a cobiça dos ricos, a pobreza em Hipona, na sua região, as dificuldades dos casais, a violência que havia na sociedade, as heresias, por exemplo, dos donatistas, dos outros rumores que circulavam por ali. Então ele falava de maneira íntima, familiar, como um diálogo. E isso era a essência da sua homilia. Aliás, homilia quer dizer justamente isso, conversa familiar. E veja que com toda a sua erudição, Santo Agostinho usava a linguagem popular do seu tempo durante ali as suas pregações, seus sermões, suas homilias. Então, por exemplo, quando ele ia narrar uma tragédia,
os ouvintes se compadeciam e ele agradecia ali a sua solidariedade. Se a Assembleia aplaudia por alguma coisa que ele disse, ele lembrava que a fonte de todo bem era Deus e não ele. E esse é outro ponto também de lição para a gente. Às vezes o aplauso constrangia Santo Agostinho, outras vezes ele aceitava. Então ele entendia que esse aplauso era um sinal da Assembleia dizer que a mensagem foi compreendida, foi acolhida, foi aceita. E olha que interessante, um dado histórico sobre Santo Agostinho. Diz a história, os pesquisadores, de que a sua voz não era uma voz tão forte, preponderante, e que muitas vezes, ao pregar, ele se cansava, principalmente no calor do verão, quando ele tinha que pregar com muita frequência, por exemplo, na Semana Santa. E aí, nessas situações, ele pedia para os fiéis que prestassem ainda mais atenção. Mas caso ele não recebesse, ele continuava a sua pregação e dizia que ia deixar para que o efeito daquele ensino ficasse sob a graça e o influxo do Espírito Santo. Bom, e para fechar esse vídeo, nós podemos ver então que Santo Agostinho ele buscava se esforçar para pregar de tal modo que deixasse que o Espírito Santo mesmo era quem inspirasse seus pensamentos e suas palavras. Então peçamos a Deus, pela intercessão de Santo Agostinho, que os ensinamentos desse grande santo inspirem a cada um de nós, pregadores de hoje, a nós também sermos dóceis à voz de Deus que continua a querer dizer-se ao seu povo, ao homem e à mulher nos dias de hoje. E nós, como instrumentos limitados, possamos ter o coração sincero para nos deixar ser usados por Deus. Santo Agostinho, rogai por nós. E aproveita, compartilha com seus amigos no grupo dos pregadores, grupo de oração, da paróquia, da catequese. Compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue ainda a mais pessoas. Grande abraço, Deus abençoe.